bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 12 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 39, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 37, nós vamos falar, de uma forma mais detalhada da história de José, filho de Jacó. E Jacó tinha um carinho muito especial por esse filho, porque ele já era nascido na sua velhice, E era o primeiro filho de Raquel. Habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã, isso é importante nós frisarmos. E esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava rebanhos com o seu irmão. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zipa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de talhar de mangas compridas. Vendo, pois, seu irmão e todos eles ali, que o pai amava mais do que a todos os outros filhos, e eles passaram a odiar e já não podiam falar com José de forma pacífica. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso eles odiaram José ainda mais. Rogo-vos, pois, ouve este sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiava por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e se referiu aos irmãos, dizendo: sonhei também que a lua, o sol e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-lhe esse sonho, aos seus irmãos e ao seu pai, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe, teus irmãos a inclinar-se perante a ti em terra? E os seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém. E perguntou Israel a José: não apacenta os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, envia-lhe a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos, o rebanho, traze-me notícias. Assim enviou ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? E perguntou: meus irmãos. Dize-me onde apacenta eles o rebanho. E disse o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-nos e lancemos numa cisterna e daremos um animal selvagem que o comeu, e vejamos o que lhes darão os sonhos. Mas Rúben, primogênito de Jacó, ouvindo isso, livrou-os da mão dele e disse: não lhe tiraremos a vida. Também lhe disse Rubens: não derramarei sangue. Lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não punhais a mão nele. Isso disse para se livrar do seu irmão, a fim de lhe restituir ao pai. Mas logo que chegou José aos seus irmãos, despiram-no da túnica
a túnica de talar, de mangas compridas que ele trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentaram-se para comer pão, e olharam e viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos, mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá aos seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e escondeu o sangue? Vinde, vendamos aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão e a nossa carne. E seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E esses levaram José ao Egito. Que triste até agora, né? Essa história. Pois é. Tendo Rubens voltado à cisterna, né, então a ideia de vender foi de Judá. Rubem teve a ideia de lançá-lo na cisterna, porque a ideia de Rubem era depois pegar José e restituí-lo ao seu pai. Então Rubem, tendo voltado à cisterna, nada sabia, eis que José não estava nela. Então ele rasgou as suas vestes. E voltando aos seus irmãos disse: não está lá o menino. E eu, para onde irei? Né? Por quê? Porque Rubem era o primogênito mais velho e com certeza ele sentiria a dor do pai, né? O sentimento de culpa de não ter protegido o irmão mais novo. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode, molharam no sangue e enviaram a túnica de talá, de mangas compridas, fizeram-na levar ao seu pai e lhe disseram: achamos isso. Vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele reconheceu e disse: a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou por muitos dias. Levantaram-se todos os filhos, todas as suas filhas, para o consolarem. Ele, porém, se recusou a ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José ao Egito, a Potifar, oficial de Faraó e comandante da guarda. Aconteceu, pois, esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos. Então, vamos nos situar aqui. Judá foi o que teve a ideia de vender José. Então, talvez, né, não sabemos ao certo, mas possivelmente Judá, o sentimento de culpa, de ver o seu pai sempre triste, sempre chorando, né, talvez tenha sido, né, esse motivo aqui, né, dele se afastar. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos, se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho. E o pai lhe chamou de Er. Tornou a conceber e deu à luz a um filho. E este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Judá, pois, tomou esposa para Elã, o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Olha só, então Judá a Onã entregou a mulher do seu irmão, porque pelo costume tinha que se suscitar a herança do irmão.
possuía a mulher do seu irmão, cumpre o levirato para suscitar a herança do seu irmão. Sabia, porém, ou não, que o filho não teria e não seria seu. E todas as vezes que ele possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência ao seu irmão. Preste bem atenção o que vai acontecer. Isso, porém, que fazia era mal perante os olhos do Senhor, pelo que também o fez morrer. Então, já temos 2 filhos de Judá declarados na palavra como perverso e por conta disso, Deus o fez morrer. No decorrer do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. Consolado Judá, subiu os tosqueadores com as suas ovelhas a Tima, ele, seu amigo Irão e o Adulamita, Esse intervalo da morte dos seus 2 filhos, restaram apenas um, que era o mais novo e não tinha idade para se casar. E o que fez Judá? Conversou com Tamar, a sua nora, e disse para ela: permaneça viúva na casa do seu pai, para que não morra também este com os seus irmãos. Assim Tamar foi, passando a residir na casa do seu pai. E comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe para Tima, para tosquear as ovelhas. Então ela se despiu das vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com véu, disfarçou-se e assentou-se à estrada no caminho de Tima, pois via que Selá já era homem. Então, ou seja, o seu cunhado mais novo, ele tinha que se casar com ela para suscitar herança sobre os irmãos, E ela não foi dada como mulher para esse cunhado mais novo, que era o Selá. Então, o que ela faz? Ela se veste como uma prostituta e vai para o caminho aguardar o seu sogro. E aqui nós vemos a história contando-nos, de que o sogro, então, se dirigiu ela ao caminho, e disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia, que era a sua nora. E respondeu: que me darás se coabitares comigo? E ele respondeu: enviarei-te um cabrito do rebanho. E perguntou ela: dar-me-ás um penhor até que mandes? Porque ele estava indo tosquear, Então, na volta é que ele teria algo para dar a ela, para restituir a ela. Então, ela, boba que não era, pediu um penhor, Ou seja, algo que daria a ela a garantia de que ele iria e voltaria com o pagamento. E aí nós vamos ver que ele deixa um penhor com ela, E aí ele diz assim: que penhor te darei? E ela disse: o teu selo e o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, olhou, deu a ela e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou a vestir a sua veste de viuvez. Enviou Judá ao cabrito por mão do seu amigo para reaver o penhor da mão da mulher. Porém, o amigo dele não encontrou a mulher no lugar onde foi determinado. Então, os homens, perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? E respondeu: aqui não tem nenhuma meretriz. E tendo voltado Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram que aqui não tinha prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela aguarde para si, para que não nos tornemos no opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, mas não a achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou e ela está grávida. Então disse a Judá: tirai para fora, para que seja queimada. Era assim o costume da época. Em tirando, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas, foi dele que eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado? E reconheceu Judá.
mais justa é ela do que eu, portanto não dei a ela selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E ao nascerem, um pôs a mão fora e a parteira, tomando-a, lhe ateou um fio de escarlate e disse: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu outro e disse: como rompeste a saída? E lhe chamaram de Perez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio escarlate, e lhe chamaram de Zera. E aí nós vamos agora interromper essa parte da história, né, de Judá, e vamos retornar à nossa história de José. Agora ele já está na casa de Potifar, né? José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda do egípcio, comprou-o dos ismaelitas e tinha levado consigo o Senhor era com José e veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Olha só, aqui cabe-nos uma reflexão. A bênção de Deus. A bênção de Deus, ela independe da circunstância e de quem você é. Aqui, José era, aos olhos de muito, apenas um escravo. Longe, traído pelos seus irmãos, longe da sua parentela, estrangeiro naquela terra. Mas, independente das circunstâncias humanas, José tinha a bênção de Deus. E isso fez toda a diferença na vida dele, ao ponto de que o próprio Senhor dele reconheceu que ele era um homem abençoado. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava, ou seja, prosperava tudo em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs como mordomo da sua casa. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que se fizera mordomo na casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou. Abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia. Além do pão que ele se alimentava, José era famoso de porte e de aparência. Guarde bem isso. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou-se, disse a mulher do seu senhor: tem-me por mordomo do meu senhor e não sabe ele nada o que há na sua casa, pois tudo passa pelas minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, pois é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Falando ela a José todos os dias. Agora pense só, né? Todos os dias essa mulher vinha para cima de José. Todos os dias, né? O texto fala que ela importunava José para se deitar com ela e estar com ela, né? Que assédio que José sofreu, não é bem verdade? Sucedeu que certo dia veio ela à casa para atender aos negócios e ninguém da casa estava presente. Então ela pegou as vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da casa e lhe disse: vede, trouxemo-nos meu marido, este hebreu, para me insultar. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em voz alta. Ouvindo ele que eu levantei a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e fugiu para fora.
Conservou ela junto a si as vestes dele, até que o seu senhor tornou a casa. Então lhe falou as mesmas palavras. O teu servo hebreu que trouxeste veio ter comigo para insultar-me. E conta toda a história aqui. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde havia os presos do rei. E estava encarcerado ali, ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante ao carcereiro, o qual confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Que coisa, não é? Quanta reflexão temos aqui e como é importante a bênção de Deus sobre a nossa vida. Ela é inegociável aqui na terra. E aí, nós vamos amanhã, no capítulo 40, contar um pouquinho mais da história de José, nesse momento aqui que ele estava passando preso, onde ele vai interpretar sonhos de prisioneiros do rei. E aí você vai perceber que não importa as circunstâncias, o que importa é a bênção de Deus e estar no centro da vontade dele. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E queremos dia após dia nos apegarmos a ti. Queremos te agradecer por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.